É muito raro eu ver um tema, alguma pauta, alguma coisa que eu olho e falo, isso aqui eu acho que eu conseguiria mostrar para um apoiador do Lula, não alguém socialista, comunista, não sei o que, mas alguém que apoia o Lula genericamente falando ou acredita nele. E talvez eu convença essa pessoa de que ele não deveria apoiar esse cara. É raro isso acontecer, mas temos uma aqui, que é a escolha do PT e do Lula de mentir sobre o reajuste da tabela do imposto de renda, quando contar a verdade era mais fácil, simples e correto. E cara, parece que esse tema de reajuste da tabela do imposto de renda, pelo fato de que agora pobre vai pagar imposto de renda, quem ganha R$1.900 por mês vai pagar imposto de renda agora, parece que isso doeu muito pro PT. Parece que isso pegou demais, porque os caras estão há dias tentando de alguma forma desviar disso, falar que veja bem, não, e soltaram essa mentira de que não pode corrigir a tabela por causa de um princípio da anterioridade. O que em si eu já considero uma vitória, porque assim, se um partido de esquerda tá tão preocupado com isso significa que de alguma forma, nós que defendemos liberdade, nós que somos contra impostos, nós que defendemos uma redução, ou no meu caso, uma eliminação do Estado, ganhamos alguns pontos em algum ponto aí que convenceu tanta gente que isso é importante, que isso causou essa situação. Então isso já me deixa feliz. Sabe, é aquela coisa de assim, se o seu inimigo não tá preocupado com você, tu é um bosta. Então se o fato que ele tá preocupado com isso já faz eu pensar, opa, acertamos alguma coisa. Agora, qual é a mentira que o PT contou pra tentar justificar isso? Eles inventaram que não é possível corrigir a tabela do imposto de renda porque isso viola a regra de anterioridade de tributário. Qual que é a regra de anterioridade? Se você for subir um imposto, existe um tempo entre você subir e poder cobrar. Porque a ideia é que você não pode parir um imposto aqui e amanhã todo mundo tem que se virar para pagar esse troço e acabou. Isso existe para aumento de impostos, não para cortes. Como a correção da tabela do imposto de renda seria uma redução de impostos, ela não está sujeita ao princípio da anterioridade, portanto, o que o PT está falando é mentira. E não é uma coisa assim controversa, complicada. É uma coisa que qualquer pessoa que estudou contabilidade ou direito tributário consegue te explicar. É uma coisa que qualquer pessoa que já lidou com tributário de Estado consegue entender na hora. É texto muito difícil de você não entender, sabe? Eu sei que a interpretação de texto no Brasil às vezes é um pouco problemática, mas não tem controvérsia. Eles estão simplesmente mentindo. Mas esse não é o tema desse vídeo. O princípio da anterioridade, até porque tá explicado. Fim. Acabou. Não tem mais conteúdo a partir de agora. Não. O tema é... Eles podiam ter só falado a verdade o tempo todo. Porque o que aconteceu, a timeline, se você acompanha o debate ao longo dos dias, é que primeiro estavam tentando encontrar uma desculpa de por que nós não vamos reajustar a tabela do imposto de renda. E daí começou esse troço de princípio da anterioridade, começou pequeno. Depois alguns deputados falaram, depois não sei o que, não sei o que. Depois saiu o Twitter oficial do PT falando disso e o Lula falando disso. E ao longo dos dias anteriores já tinha sido amplamente e detalhadamente falado. É mentira. E eles insistiram nisso. Eles falaram, não, vamos continuar, vamos transformar uma mentira em narrativa oficial do partido de por que nós não estamos fazendo isso aqui. Mas era só ter falado a verdade, porque assim, se eles só respondessem, olha, nós não vamos reajustar a tabela do imposto de renda para R$1.900 agora e tudo mais, porque as contas estão uma bagunça desgraçada, porque o Bolsonaro deixou uma maluquice aí, porque foi corte de imposto no combustível, foi não sei o quê, tá uma zona do caramba e não dá pra fazer isso agora, porque nós precisamos arrumar a casa. Não dá para colocar para reajustar agora para 4.600 ou 700 ou 5 mil reais, como o Lula prometeu agora, porque seria um impacto de 230 bilhões de reais e nós precisamos colocar a casa em ordem, nós vamos fazer isso em 2024. 230 bi, é complicado achar isso, já foi difícil passar a PEC da transição para garantir o Bolsa Família ali, que é compra de voto e tudo mais, beleza, tanto faz, ok, mas já foi difícil fazer isso e conseguir ter os votos lá e tudo mais, então se colocar mais um negócio que é quase o dobro, é isso? Seria 150 por 230? Vai, 50% maior, mais ou menos, não sei.
seria muito difícil. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um reajuste desse ano, que seria em torno de 5, 6% que ficou a inflação, e isso tem espaço, porque nas contas do plano do Haddad, que eu fiz um vídeo sobre, ele diz que ele vai parir uma puta grana lá de refis disso, daquilo e tal, e vai dar um superávit de 11 bi. Então, teoricamente, tem 11 bi aqui porque é o plano do Haddad. Eu acredito nesse número? Eu, Rafael Lima, acredito nesse número? Não. Eu acho que é a mais pura receita cozida de produção intestinal de Excel pra tentar dizer que eles vão fazer alguma coisa. Eu não acredito. Mas eles estão falando que é o número oficial. Então eles podem falar, tem 10 bi ali e tal, tá sobrando, tem 10, 11, então nós vamos usar isso pra dar uma reajustada agora pras pessoas e vamos pagar certo o que a gente daria esse ano se fosse a gente e o resto nós vamos ver. Não estaria errado. Não estaria errado. Porque, como eu expliquei ao longo dessa justificativa, se você reajustar a tabela do imposto de renda, isso dá um buraco de 230 bi. Eu já fiz um vídeo sobre isso para explicar para vocês por que isso nunca vai acontecer. Porque o brasileiro é pobre, a maior parte da população do Brasil ganha muito pouco, então não tem como você taxar as pessoas de cima para fechar a conta, porque não tem gente em cima o suficiente. A taxação teria que ir para tipo 70% e todo mundo ia levantar, ligar para minha empresa para 7 e ir embora do Brasil. É isso que ia acontecer. Então, isso acontece porque fundamentalmente a concepção de Brasil deu errado. É a ideia de nós vamos pegar um país pobre, taxar como se fosse um país rico, 32, 34% do PIB, quando é o que a Nova Zelândia cobra, é o que o Reino Unido cobra. Vamos pegar isso aí, a Alemanha cobra 38% do PIB, vamos taxar isso, vamos pegar isso, vamos dar em mão de político e eles vão enriquecer o país. Daí deu errado, lógico, e agora nós estamos onde nós estamos. Então assim, não é possível reajustar a tabela, não tem como, eles não vão conseguir encontrar. Se eles só falassem, tá tudo bagunçado? De fato, está tudo bagunçado. É muito difícil encontrar essa grana. De fato, é muito difícil encontrar essa grana. Tem como dar um reajustezinho agora. Nesse ponto eu discordo um pouquinho. Mas se eles já estão mentindo os números do Haddad, mente isso aí também. É muito menor. É muito pequeno comparado ao resto. Nós vamos fazer isso aqui, depois a gente vê o resto, depois, sei lá, se culpa o Bolsonaro, não sei, tentar resolver alguma coisa aí e tal. Ok. Era só falar a verdade. Era só explicar o que aconteceu. Não, eles olharam isso e escolheram. Não, vamos mentir mesmo. Cara, isso é comportamento de mentira patológica. Isso já é doença. É a escolha de contar uma mentira quando a verdade resolve. Pra quê? Pra quê? E como eu falei lá atrás, não foi como se eles tivessem do nada partido pra essa narrativa de forma oficial. Não, claramente foi um teste de narrativas. Isso acontece na política, né? Você pega assim, qual que vai ser a narrativa oficial do PT? Porque, vamos fazer o seguinte, chama 4 deputados aí que tem um alcance maior. 2 vão falar uma coisa, 2 vão falar outra. Vamos ver o que cola. Vamos ver o que é a melhor recepção. Joga um talvez, solta um negocinho na mídia, vamos ver aqui. E vão testando. E eles testaram essa do não pode por causa do princípio da anterioridade. Foi refutada, é mentira. Todo mundo olhou e falou, mas você cometeu essa? Aí eles olharam e falaram, beleza, fechou, pessoal. Decidimos, essa é a narrativa que nós vamos colar. Não é uma questão de, assim, ideológico. Não é uma questão de não tem o que fazer, nós precisamos inventar uma história. É a opção deliberada, consciente, de inventar uma história. E isso há, nem 20 dias de governo que surgiu essa narrativa, em que eles estão colocando e mandaram a turba lá e repetir e acabou. Vale lembrar, o Bessias, o nome dele é Messias, mas vamos chamar de Bessias. O Bessias, que é o advogado-geral da União, da Advocacia-Geral da União, ministro, criou dentro dele, da AGU ali, uma Procuradoria de Defesa da Democracia para combater fake news e desinformação sobre políticas públicas. Aí depois foi o Lupe, ministro da Previdência, né, presidente do PDT, mentiu que não existe déficit da Previdência. Mentira, desinformação sobre política pública, nada aconteceu. E agora o partido e o presidente oficialmente contam uma mentira descarada, completa desinformação e fake news oficial sobre uma política pública. E tudo bem. E tudo bem. Obviamente a AGU não vai agir. Obviamente Alexandre de Moraes e STF não vão agir em cima disso. Não vão agir também sobre outras coisas, como por exemplo agora o site oficial do governo diz que o impeachment foi golpe.
Que é um claro atentado contra a democracia e instituições, porque foi realizado pelo Senado e STF. É dizer que o Legislativo e o Judiciário conspiraram para uma derrubada da ordem política do país. É isso que o Executivo está usando o site do governo para falar. Se fosse o Bolsonaro, é óbvio que já ia ter ordem de prisão emitida e os escambau. Mas que tudo bem. Então esse será, tá, fica claro para todo mundo que esse será o governo da fake news, desinformação. Até aí, pra galera que acompanha aqui, nenhuma surpresa. Mas eu acho que isso aqui é o tipo de coisa que vai até fazer quem defende o Lula olhar e falar: mano, mas qual é a doença que tem na cabeça do sujeito que ele escolhe se complicar quando só explicar já resolvia? Agora eu acho que pra galera que caiu no conto do Lula, que ainda insiste e tudo mais, que ainda, poxa, de alguma forma acredita, eu acho que isso aqui é um negócio que pode de fato dar uma afetada no cara, de falar: mano, tá aqui o cara que você escolheu eleger por N motivos, não sei o quê, deliberadamente jogando uma fake news e dane-se. O que você acha disso? Acho que pode acordar um pessoal aí. Todo mundo? Logicamente não. Mas é um pouquinho aí que é importante. Por esse vídeo é isso.